Olá, pessoal. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre óptica geométrica. O que seria essa óptica geométrica? A óptica ela é uma parte da física que estuda as luzes e os seus fenômenos luminosos. Essa teoria admite que a luz é formada por um feixe de partículas. Então, a luz ela é uma onda eletromagnética e a óptica geométrica ela estuda os fenômenos luminosos, né, como está falando, com base nas leis empíricas, ou seja, leis experimentais, e elas são aplicadas sem que haja necessidade de se conhecer a natureza física da luz. Raio de luz são linhas orientadas que partem de uma fonte de luz até atingir o ponto de visão do observador. O conjunto de raios luminosos, cuja abertura entre os raios é relativamente grande, é chamado de feixe luminoso. Então, a classificação dos feixes luminosos, eles podem ser cônicos divergentes. Os raios luminosos, eles partem de um único ponto e se espalha, então, ou seja, ele sai desse ponto e se espalha. Convergente, divergente. Os cônicos convergentes, eles são raios luminosos que eles partem de uma fonte luminosa e vão para se concentram em um único ponto. Eles saem de uma fonte e se concentram em um único ponto. Meios de propagação da luz, região do espaço onde as ondas eletromagnéticas irão se propagar. As regiões mais conhecidas de propagação são o meio transparente, translúcido e opaco. No meio transparente, a propagação da luz quase não sofre perda de intensidade, e assim é possível visualizar nitidamente os corpos presentes. Já no meio opaco, não é possível visualizar o corpo, pois a intensidade da luz é anulada. E no meio termo entre essas duas, né, no meio transparente a gente consegue ver, no meio opaco a gente não consegue ver, e tem o meio termo, que seria o meio translúcido, que possibilita a visualização dos objetos sem uma nitidez presente, que é no meio transparente que a gente consegue ver. Então, aqui eu trouxe os três. Então, aqui a gente tem no meio transparente, que a gente consegue visualizar a imagem como toda. No meio translúcido, que a gente consegue ver, mas não com tanta transparência, há uns desvios, né, dos raios. E o opaco, que a gente não consegue visualizar. A gente tem as fontes de luz, né? Corpos luminosos são fonte primária, os corpos que emitem a luz que produzem, no caso o Sol, as estrelas, uma vela acesa, então eles emitem a luz que produzem. Corpo iluminado, fontes secundárias. Corpo que reenvia para o espaço a luz que recebe de outros corpos. Então, a Lua, o lápis, a cadeia. Então, eles emitem aquela luz que eles recebem das fontes primárias. Fontes pontual e extensas. Fonte pontual ou pontiforme, em forma de ponta, suas dimensões podem ser desprezadas em confronto com as distâncias que separam os corpos. Fonte extensa, suas dimensões não podem ser desprezadas. Então, a fonte pontual, suas dimensões elas podem ser desprezadas e na extensa ela não pode ser desprezada. Princípio de independência dos raios luminosos. A figura abaixo mostra duas lanternas, né? Onde os modos de raio de luz se cruzam. Então, os raios da lanterna 1 passa aqui da lanterna 2. Então, o princípio da independência dos raios diz que dois raios de luz, ao se cruzarem, cada um ele segue sua trajetória de forma independente. Então, o raio de 1 da lanterna 1 está seguindo, e o raio da lanterna 2 está seguindo o seu, em caso deles se cruzarem. O princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Esse princípio diz que a trajetória seguida pelo raio de luz em um sentido é a mesma trajetória de um raio de luz, troca o sentido do percurso. Então, aqui temos uma figura, um raio de luz bate no espelho, ele é refletido. Em outro espelho, ele reflete novamente. Então, ele vai, reflete novamente. Então, esse é um exemplo que o motorista de um automóvel ele pode ver o passageiro no banco de trás de um carro e o passageiro pode ver o motorista utilizando o mesmo espelho. Então, o mesmo espelho, o motorista pode ver o passageiro e o passageiro consegue ver o motorista, por conta de bater, esse espelho refletir o passageiro e o passageiro vê e refletir no motorista. Princípio de propagação retilínea da luz. Em meios homogêneos e transparentes, a luz propaga-se em linha reta. Então, esse princípio explica vários fenômenos, como a semelhança geométrica entre a sombra e o objeto que a produz, além da formação de penumbra e dos eclipses. Então,
Consequência da propagação retilínea da luz. A sombra e a penumbra são dois fenômenos ópticos que são frequentemente observados por nós no dia a dia. A sombra é uma área desprovida de luz, graças ao bloqueio da propagação da luz por um objeto opaco. Já a penumbra é uma região em que os feixes de luz são parcialmente bloqueados, e esse fato se deve a que a fonte luminosa é extensa, ou seja, seu tamanho não é desprezível. Então, a gente tem aqui a sombra, então a gente só vê, tem um objeto opaco, então a gente só vê o que se permite depois desse objeto opaco, né? E já a penumbra, a gente tem aqui uma fonte de luz extensa, que seu corpo não é desprezível, né? Sua dimensão não é desprezível, e aí ela reflete, vai refletir uma sombra e vai refletir essa penumbra aqui. Então, há uma penumbra em volta dessa sombra que é refletida. O outro fenômeno de grande curiosidade das pessoas é a formação dos eclipses. Esse fenômeno é explicado basicamente pelo bloqueio total ou parcial da propagação da luz, que é transmitida por um astro, fazendo o outro meio que desaparecer aos nossos olhos. No eclipse lunar, a Lua entra na sombra da Terra, e no eclipse solar, a Terra é atingida pela sombra da Lua. Então, aqui temos a imagem do eclipse lunar. Então, aqui, está vendo a Lua como se ela entrasse na sombra da Terra, então a gente não consegue ver. Então, o Sol está iluminando aqui, ela entra, então a gente não consegue ver. E o eclipse solar acontece aqui, né? Os fenômenos ópticos, reflexão da luz. Quando um feixe de luz se propaga em um meio, atinge a superfície qualquer, como uma parede ou espelho, e ela reflete. Então, ela retorna ao meio que está sendo propagado. Então, ela bate e reflete. A reflexão ela pode ser regular quando o feixe de raios paralelos incide sobre a superfície polida, propagando-se no meio para retorno sem perder o paralelismo. Então, ela entra, feixe de luz entra paralelo e sai paralelo. Então, aqui uma superfície é polida, ou seja, uma superfície reta, sem curvas ou rugosidade. Já a reflexão difusa, os feixes entram paralelo, meio 1, atinge a superfície de separação 2, perdendo seu paralelismo, sendo espalhados em toda direção. Então, ela entra aqui, a superfície ela não tem uma regularidade, então ele perde esse paralelismo, elas não saem mais paralelas, elas saem meio confusas, né? Difusas. A refração. A luz proveniente do meio 1 atravessa a superfície de separação entre dois meios e passa a se propagar no meio 2, sendo a luz, em geral, desviada, assumindo uma direção bem diferente da direção de propagação do meio 1. A absorção. A luz proveniente do meio 1 atinge o meio 2, porém ela não retorna ao meio de propagação 1, nem passa a se propagar no meio 2. A luz, por se tratar de energia, é absorvida pela superfície. Então, geralmente corpos negros, né, ele absorve a luz, então ele não propaga e ele fica ali absorvido naquele meio. Cores. A cor de um objeto iluminado é definida pela cor da luz que ela reflete de forma difusa. Então, ao incidir luz branca, que ela é constituída de todas as cores, né, sobre um corpo, ele será visto como branco se todas as cores forem refletidas, e como preto se nenhuma for refletida. Se o corpo é visto como verde, significa que ele reflete difusamente apenas a luz verde, quando iluminado por uma luz branca. Então, aqui, o corpo azul incide uma luz branca e ele reflete a luz azul. Ou corpo branco e o corpo negro que ele absorve todas as cores. Então, é isso.